Sejam bem-vindos a mais um episódio de Vendas é Esporte, trazido aí pelo CT de Vendas. Hoje a gente tem o prazer de trazer aí com a gente esse grande amigo, ex-atleta, jogou profissional basquete, né, Lula? Joguei. Empresário, preparador físico, tem muita história para contar e também vendedor, né, Lula? Você acredita nisso também, que você é um vendedor? Acredito que quando a gente acorda e sai para a rua, você já está se vendendo, porque a primeira coisa que acontece é a sua imagem, né? O que eu quero mostrar para as pessoas que vão me ver, que vão me encontrar, enfim. E hoje em dia, quem não tem essa imagem, quem não tem realmente essa questão da venda dentro de si, vai ficar para trás, porque se você não vender, você não ganha dinheiro, né? Legal, Lula. Compartilha com a gente um pouco da sua história, né? Você começou ali como atleta novo, já desde os 10, 11, imagino, né? É. A gente viveu um pouco essa época junto lá em Brasília, eu e o Lula. Éramos de clubes rivais até, inclusive, nunca nos enfrentamos, porque ele é um pouco mais velho, dá para ver pelo cabelo, né? Mas a gente sempre conviveu ali a mesma atmosfera e dali, em determinado momento, eu decidi parar, o Lula seguiu. Como é que foi esse seu início como atleta? O que você abriu mão? O esforço que você teve que fazer e essa transição para depois virar empresário, preparador físico, participou aí de UFCs também, conta um pouquinho isso para a gente. E depois agora nessa fase aí mais empreendedora também. Show. Bom, eu nasci já dentro do meio do esporte. Meu pai era um cara que adorava, né? Jogou basquete também, não chegou a jogar profissional, então cresci dentro desse ambiente. Comecei a jogar com 12 anos, no mirim ali, basquete, um pouquinho tarde. Normalmente as pessoas começam um pouquinho mais cedo. Sempre fui muito alto, né? Hoje eu tenho 1,95 m, mas na época eu era muito maior do que todo mundo, então o basquete foi quase que um caminho natural. E comecei a jogar e vi que eu tinha talento, né? Mas que aquilo ali também não ia ser nada se eu não me esforçasse. Então, algo que começou na brincadeira foi se tornando cada vez mais importante na minha vida, tomando um espaço realmente muito grande, a ponto de, né, ter sido convocado para a Seleção Brasileira Juvenil, ter sido sextinha do Campeonato Brasileiro Juvenil, isso jogando por Brasília, né, pelo Distrito Federal, e me abriu portas. E aí chegou um momento, quando eu tinha 18 anos, que eu tive que decidir que ou eu ia parar de jogar, que seria um caminho mais natural, ou ir atrás do meu sonho de, né, quem sabe, ser jogador de seleção brasileira, viver de basquete. Eu optei pela segunda opção, larguei família, fui morar no Rio de Janeiro, fui jogar no Vasco. Na época o Vasco tinha um tremendo time, eu era mais forte que a seleção brasileira, porque 3 titulares eram os titulares da seleção brasileira e os outros 2 eram gringos, era o Charles Bird, que era um americano, e o Vargas, que era o pivô da seleção da República Dominicana. Então era um timaço. Então cheguei para jogar no juvenil, mas 3 meses depois já estava jogando num time profissional. Treinava 6 horas por dia e consegui aí começar a minha carreira como atleta profissional de basquete. Acabou que resolvi, 3 anos depois, voltar para Brasília para fazer minha faculdade também. Machuquei o joelho, isso é uma coisa que o atleta muitas vezes não se planeja, para que pode dar algum problema, né? Aí voltei, acabei continuando a minha carreira em Brasília, joguei no Universo, joguei no UniCeub, que depois foi campeão brasileiro. Em 2004 eu resolvi encerrar ali a carreira, né? Já tinha conseguido me formar, fazia um pouquinho menos de matéria, fazia prova no outro dia, formei em educação física. E aí fui cair no mercado de trabalho, né? Profissional de educação física. Em 2007 eu comecei a fazer a preparação física de alguns atletas de MMA. O negócio caiu no meu colo, eles treinavam na academia que eu era o coordenador. Abri mão também de dinheiro, porque ninguém tinha dinheiro para me pagar, e eu falei, vou investir nisso aqui. Em 2009, meu primeiro atleta assinou com o UFC, que foi o Paulo Thiago. Eu lembro bem da cena, assim, eu ligando para minha esposa, na época era namorada ainda, de Londres. Ele tinha acabado de nocautear um cara que era muito bom, que todo mundo achava que a gente ia perder aquela luta. Ele nocauteou o cara no primeiro round, né? E aí depois veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. Cheguei a ter 6 atletas simultâneos no UFC, eu tive 16 participações olhando de dentro, né, com os meus alunos ali. Isso me abriu outros caminhos, assim, me abriram portas bem bacanas, como ir para Amman, na Jordânia, treinar o exército da Jordânia. Passei quase 5 meses em Dubai participando do primeiro reality show só para lutadores árabes, chamava-se Al Batal. Então, assim, poxa, uma experiência muito legal, se morando em Dubai, enfim. Tudo aquilo que o esporte me trouxe, mas que dependeu muito de mim, de muito esforço, muita dedicação. E aí o tempo foi passando, abri minha primeira academia, depois abri a segunda. Como todo empresário, já ganhei dinheiro, já quebrei, de quebrar e falar assim, o que eu vou fazer? Enfim,
E hoje estou investindo muito nos meus projetos online, né? Eu tenho 2 projetos que são bem legais. O primeiro é a Malhei, que agora a gente está até em processo de mudança de nome, surgiu para ser uma academia online, mas hoje, na verdade, é uma plataforma na área de saúde que a gente vende para empresas, onde a gente faz todo o mapeamento de qualidade de vida dos colaboradores e entrega atividades físicas específicas online para aquilo que a pessoa está precisando naquele momento de vida dela. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer, mas ela dorme mal, ela tem insônia, então preciso cuidar do sono para que depois eu venha trabalhar o emagrecimento. E também estou surfando um pouquinho a onda aí do beach tênis, né? Esse esporte que não para de crescer, virou uma febre. Joga beach? Jogo, é alto, né? Não tem jeito. Você bate a bola de qualquer jeito e passa para o outro lado. Aí estou jogando também, voltei a competir depois de velho, assim, mas esse projeto é bem legal. No sangue, a competição, é legal, quem é atleta, vendedor. A gente fala muito que o vendedor, que ele não tem esse espírito competitivo, ele larga atrás. Porque essa competição interna, né, no processo de evolução, e você citou vários casos aí na sua carreira, a gente vai falar muito sobre tudo que você falou, e tem bastante assunto para a gente puxar, né, Rodrigo? Muita coisa. Mas também essa questão da evolução, primeiro interna, e depois essa competição com os outros, né, para parametrizar ali onde a gente está e conseguir continuar evoluindo, é muito importante. Quem não tem isso, quem vem do esporte já vem com isso, né, enrustido naturalmente ali já. Mas quem não tem isso tem uma dificuldade maior. E você falando dessa maneira, já me cai a primeira ficha grande, assim, qual que é a grande sacada do atleta, como um todo, em qualquer modalidade? A primeira coisa que você tem que ver é onde você é ruim. Porque o que você é bom, você talvez tenha um pouco de talento, ou você realmente treina aquilo, vira meio que a sua zona de conforto, mas, eu sou ruim nisso, então é você conseguir equilibrar isso. Hoje em dia, o esporte ele tem mostrado cada vez mais que você não precisa ser excelente, mas você tem que ser bom em tudo. Isso. Então, por quê? Porque se você for excelente em alguma coisa e muito fraco na outra, as pessoas vão explorar essa tua fraqueza. Isso. Então, você tem que fazer o quê? Subir essa fraqueza, mesmo que você perca um pouco, e chegar em ser um atleta ali nota 8, talvez. Você não precisa ser um atleta nota 10 em uma coisa e nota 4 na outra. É melhor você ser nota 8 em tudo, né? E aí você vai buscando essa melhoria. E, obviamente, que essa briga interna, né, de você realmente querer fazer diferença, de você querer ser melhor, primeiro para você, segundo, porque se você for melhor, você vai ganhar, e não tem nada melhor do que ganhar, do que fechar um baita de um contrato que você está querendo fazer. A sensação ali de dever cumprido é muito boa. Né? Isso daí que você falou, muito legal. Eu lembrei agora do Pelé, né, que faleceu agora recente, e aí saiu um monte de coisa contando a história do Pelé, aí um monte de gente nem fazia ideia do tamanho que o Pelé tinha, né, do que ele representou, mas uma das coisas que mais me marcou numa análise que estavam fazendo do Pelé era o seguinte, foi uma frase que era assim, o Pelé era um jogador que tinha todos os fundamentos, ponto. Só que quando você para pra pensar nessa frase é o seguinte, velho, beleza, ele foi o melhor jogador da história do futebol, ele tinha todos os fundamentos, tá, mas o fundamento não é fundamental? Não é todo mundo que devia ter todos os fundamentos? E aí você começa a analisar e você vê que não, que um monte de gente tem alguns fundamentos, mas ele é fraco em outros. E aí, às vezes, o cara não melhora aquilo. Eu sou bom com a minha perna direita, com o meu cabeceio, mas minha perna esquerda serve só para subir no ônibus. Aí o cara nunca melhora a perna esquerda, ou seja, é o meu ponto fraco. Né? E muitas vezes, assim, você é estimulado a fazer isso. Tem uma história muito legal do José Carlos Vidal, que hoje foi técnico campeão brasileiro, campeão sul-americano, e ele era meu adversário quando eu era menino. E eu tinha um problema que eu não usava o meu lado esquerdo na hora do basquete. E eu pegava a bola e ele ficava berrando no banco do outro lado, falando assim, dá o lado esquerdo para ele, porque ele sabia que eu não ia cortar a esquerda. O que eu fazia quando chegava em casa? Deixava minhas coisas, tinha uma quadra de basquete na frente da minha casa, eu ficava fingindo que arremessava e cortava para o lado esquerdo. Legal. A ponto de eu ficar melhor de esquerda do que de direita. E aí comecei o quê? Por quê? Porque eu cortava para o lado esquerdo, protegia com a mão direita, que era a minha mão forte, e a mão esquerda ia. Ou seja, um estímulo, de certa maneira, ruim. Negativo, porque né? Exatamente, porque o cara falava assim, pode deixar ele para lá que esse lado esquerdo ele é cego. Aquilo me motivou a melhorar essa fraqueza que eu tinha no meu jogo e que acabou se tornando uma potencialidade muito grande. É isso, você falou do Vidal, né? O famoso Zé Galinha. Me deu até um sorriso aqui, porque foi meu técnico, e mandar um abraço aqui para ele, não sei se ele vai nos assistir, mas me ensinou muita coisa também. E isso, assim, a gente olha, a gente vê hoje jogadores que ganham 300, 500, 1 milhão. Vou dar um exemplo aqui, né, ser polêmico aqui, do Gabigol,
que a gente é flamenguista Flamengo. aqui, mas a gente sabe que ele não consegue chutar com a outra perna. E a gente fala assim, eu pelo menos eu penso o seguinte, cara, o cara ganha 1,5 milhão por mês, por que ele não treina isso 2 horas por dia? O cara tem que ter as duas pernas, ele tem que saber os fundamentos, tem que chutar de uma perna, chutar com a outra. Não sabe cabecear. Cara, tem que saber cabecear pelo tanto que esse cara é remunerado, pelo nível que ele atingiu. Mas quando a gente para olhar, né, e aí a gente tem que também fazer análises internas, quantas vezes nós não somos assim... Profissionalmente. Né? Eu sei que eu tenho uma deficiência, às vezes eu me acomodo, demoro para evoluir naquela deficiência e às vezes precisa de um baque, uma força externa ali, um fundo do poço para a gente conseguir enxergar algumas coisas e evoluir, infelizmente, né? Eu sempre falo que nós somos fruto da repetição, não tem jeito. Você vai ficar bom naquilo que você repete milhares de vezes, né? Tem aquela velha história da teoria das 10.000 horas, né? Enfim, que você realmente tem que ficar muito tempo ali. Então, quando eu vejo um caso desse, do Gabigol, por exemplo, como flamenguista, eu sou fãzaço dele, eu lembro do Zico, que acabava o treino, ia todo mundo tomar banho, e ele pendurava, não tinha ninguém para ficar, né? Na época não tinha todo esse glamour, todo esse status que tem hoje em dia. O cara botava aquela barreira de metal, pendurava 2 camisas, uma em cada ângulo, e ficava chutando a bola e tentando tirar a camisa. E aí chegava no jogo, aquilo, repetiu tantas vezes aquilo ali, que na hora era um processo natural. E no lado profissional acontece muito isso. Se você não repetir, você não vai ficar bom. Como é que você vai ficar bom? Eu quero falar inglês. Você tem que falar inglês. Senão você não vai ficar bom. E outro exemplo, até no nosso mundo aí, do basquete, a gente até cresceu na mesma cidade do Oscar, né? Sim. E eu no mesmo clube que ele se desenvolveu ali no início. A gente vê a história e tal, mas foi só quando eu tive uma palestra com ele já como vendedor, na minha primeira jornada como vendedor, que eu fui entender, né, o processo todo, e ele virou pra gente e falou assim, eu chegava 1 hora antes do treino e batia, não me lembro se eram 1.000 ou 2.000 arremessos para esquentar de aquecimento antes do treino começar. Né? E aí volta no Zico também, na repetição. E aí depois as pessoas olham, nossa, esse cara tem a mão santa, né? Cara, não tem nada de santo na mão dele. A santidade, né? Ou seja, essa perfeição que ele tinha no arremesso veio através de muita prática, muito esforço, muita repetição. Ele falava que de mão de santo não tinha nada, era mão treinada, né? Ele usava isso, era mão treinada, repetir. Para quem jogou basquete, rapaz, começa a bater bola ali, 200, 300, 500 arremessos, o braço começa a doer. E você continuar mais 500 ali todos os dias, não importa se faz chuva, se faz sol, se você quer ou se você não quer. É isso que eu acho que é a grande... Eu sempre falo que o chip do atleta, né, mental, ele é diferente, porque não importa se você não quer. Ninguém está perguntando se você não quer. Você tem que ir, você não tem outra opção. E isso eu vejo hoje, infelizmente, até com o passar das gerações, que as pessoas estão perdendo um pouco desse brilho no olho, do sentido, isso aqui eu não gosto de fazer. Meu amigo, não estou te perguntando se você gosta ou se você não gosta. Você tem que fazer. E acaba entrando numa zona de conforto muito grande. Por quê? Porque, ok, eu não sei estar de perna direita, mas eu faço uns golzinhos de perna esquerda e ganho 1,5 milhão para isso. Então tá bom demais. Então tá bom, eu vou ficar me esforçando tanto para quê? Só que você podia ganhar 4, podia sair daqui, podia fazer história, podia deixar um legado absurdo do seu nome e para sua família, para as outras gerações que vêm. Enfim, as pessoas não querem muito abrir mão. E essa questão do sacrifício é algo que é essencial na vida, não só de um atleta, mas de qualquer pessoa que quer crescer, em qualquer área. E esse ponto aí do que você está disposto a abrir mão, ele depende muito de aonde você quer chegar. Né? Qual que é o teu objetivo? A gente, no episódios passados, a gente conversou com a Carla de Pierro, que é psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, e ela falou muito assim, uma das coisas que mais gera motivação é definição de objetivo correto. Então, se você tem um objetivo bem estabelecido, o seu dia a dia, você já vai se organizando para aquilo ali. É muito difícil você ter um objetivo para cá e ação totalmente para o outro lado. Significa que tem alguma coisa desalinhada. Eu quero ser campeão olímpico. Automaticamente você já começa a cuidar da alimentação, você começa a cuidar do teu dia a dia, porque se você quer mesmo, você vai para lá. E profissionalmente eu vejo que tem muita gente que se sabota nisso. O cara não sabe onde quer chegar, não sabe qual é o objetivo dele. E aí, se ele não sabe qual é o objetivo, ele não sabe como medir se ele tá bem ou não tá bem, se minha perna esquerda é boa, é ruim, se eu vou precisar dela em algum momento da minha carreira ou não vou. E aí o cara já não começa a melhorar. Quando ele vai ver lá na frente, já talvez tarde demais. Já tá cheio de vício.
uma coisa que eu falo, assim, já cansei de dar palestra em muita universidade, aliás, uma coisa que eu adoro fazer, é falar com o universitário, porque eu chego com essa pegada do esporte e falando português bem reto. A linguagem assim, dos caras. assim, meu amigo, às vezes é um palavrãozinho, etc. Uma coisa que eu vejo muito... Qual que é a palestra que você dava? Chama-se Só Talento Não Basta. Sensacional. Essa aí é... E quem está no esporte sabe bem que... Olha, eu vou falar aqui. Já peguei diversos atletas muito talentosos para treinar depois, quando eu estava muito envolvido no UFC. Só chega quem se dedica. Isso. Só chega quem se dedica. Se você falar para mim hoje, eu tenho um cara muito talentoso, meio vagabundo, e um mais ou menos esforçado, eu vou falar sem pensar duas vezes, eu quero mais ou menos esforçado. Deixa o talentoso fazer outra coisa que esse cara vai me dar trabalho. Não faço. Então, assim, você estava falando, e uma coisa que eu acho que é essencial é você acompanhar esse desenvolvimento. Por exemplo, usar o basquete aqui de novo. Eu bato 20 arremessos, uma série de 20. Quantos eu estou acertando? Acertei 10. Ok, tive 50% de acerto. Semana que vem, comecei a acertar 12. Na outra semana, acertei 14. Então, também não adianta só você ter um objetivo se você não acompanhar o teu processo de desenvolvimento. Você precisa ter um objetivo claro, mas ver e acompanhar o dia a dia. Por quê? Porque talvez, por exemplo, usando esse mesmo exemplo, poxa, eu continuo só acertando 12, eu não passo do 12. Então, talvez seja um problema na tua mecânica que você vai ter que mudar. No ato do arremesso em si que você vai ter que mudar. Você vai precisar buscar ajuda de alguém que talvez vai ter um olho mais clínico que o seu, para te falar assim, olha, o último dedo, é isso, quem jogou basquete sabe, o último dedo que encosta a bola sempre é o dedo indicador. Talvez o teu esteja saindo com o dedo médio. E isso aqui vai sair com que a bola saia 5 centímetros para o lado e você vai errar. Então, é acompanhar esse processo de desenvolvimento e isso que vai te levar para um nível muito além. Esse diagnóstico aí é muito legal, porque aí eu vou voltar do que a gente estava falando de definição de objetivo e planejamento, né? E aí eu queria fazer um link com o que você falou que faz de levar saúde para o mundo corporativo, para as empresas, sim. Que é algo que cada vez mais tem que acontecer. Às vezes, quando a gente está conversando com vendedores, com empresários, com qualquer tipo de profissional que o cara quer melhorar a performance, chega em determinado ponto que é isso. Eu tô acertando 10, eu tô acertando 12, eu tô acertando 14, agora não sai do 14, não melhora. Ok, o problema não é mais aqui. Às vezes o problema da tua performance profissional, às vezes é a tua saúde. Às vezes é o teu emocional, é o teu relacionamento, né? É o teu psicológico que está afetando agora a tua performance profissional. O ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, um monte de coisa. Como que você vê, e porque você trabalha direto com isso, como que você vê a diferença que a preparação física faz na performance profissional de qualquer pessoa? Eu sempre falo que quando a gente fica cansado, a gente fica burro, né? A primeira coisa... Por quê? Porque falta oxigênio na cabeça, falta oxigênio no cérebro. Se você está no meio de um jogo, por exemplo, e você começa a cansar, o teu raciocínio vai ser muito mais lento, você vai começar a tomar decisões de uma maneira mais tardia, ao invés de tomar decisões rápidas. Ou seja, a preparação física e a pessoa tá bem hoje de saúde, ela é premissa básica, porque hoje a gente não pode analisar uma pessoa só, não... O Zed, ele é bom vendedor, ok, mas eu tenho que analisar todo o contexto, análise de 360 graus mesmo. Como é que é a saúde dele? Esse negócio de que o pessoal não interfere no profissional, balela. Pega alguém que está em processo de divórcio, de separação, para ver se a pessoa não vai cair o desempenho no trabalho, vai. Então, você tem que olhar a pessoa como um todo, e o atleta ele não é diferente, porque muitas vezes o atleta ele não demonstra, mas às vezes sim ele está nervoso. Às vezes sim dá aquela tremida, e é normal um jogo mais difícil, uma luta mais, né, uma luta maior, disputa de um cinturão, é normal, tudo muda, mais dinheiro envolvido. Então, se você não olhar essa pessoa o todo e saber que ela tem que se desenvolver, a parte física, a parte mental, a parte emocional ali tem que estar totalmente sob controle, e você tem que buscar ajuda nisso, você vai ficar no meio do caminho sempre. E aí nunca vai dar esse pulo do gato, que é sair daquele, né, da onde você realmente está, né? Essa virada de chave que é diferente. Porque no início, a mudança ela vem rápida. Mas quanto mais você vai melhorando, essa mudança ela vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, assim, é aquela velha história. Você está aqui, você não precisa... eu estou indo nessa direção, mas a minha direção está errada. Eu não preciso virar ao contrário. Por quê? Porque se eu virar um pouquinho aqui, com o passar do tempo, as linhas vão se afastando e você vai, daqui a pouco, estar do outro lado que você sempre quis.
Então, isso é muito importante, Legal. de ter essa análise interna mesmo, de você conseguir entender aonde você precisa melhorar. Cara, que legal. Assim, aí alguns exemplos pessoais que eu já vivi disso, do tanto que o físico e o mental, eles impactam na tua performance profissional, seja empreendendo, seja vendendo e tal. Eu lembro que a gente já mentorando um grupo de vendedores, eu lembro de um vendedor um pouco mais gordinho, que era o melhor que tinha, e falando sobre isso e tal, e ele sacou, ele falou assim, cara, verdade, eu preciso cuidar da minha saúde. Aí o outro virou assim, por quê? Você é muito melhor que a gente. O cara falou, não, eu sou melhor hoje, talvez ano que vem também, talvez no outro também, mas se eu continuar assim, daqui a 10 anos eu não sou, daqui a 10 anos eu já não aguento mais. Vai dar algum piripaque. Né? Imagina se ele é melhor hoje com os problemas que ele tem. Imagina isso. Se ele melhora a saúde, ganha mais energia, mais disposição, o quanto melhor ele não poderia ser, né? Eu tenho lá na Malhei, né, a gente faz um negócio que a gente chama de MQV, mapeamento de qualidade de vida, né? Basicamente é um questionário de autopercepção onde as pessoas respondem e aquilo ali gera um relatório totalmente bonito, assim, a parte de infográfico, bem didático para você ver. Uma coisa que eu tenho visto muito hoje, as pessoas elas estão tristes. Muito, principalmente depois da pandemia, isso foi potencializado assim, ao extremo. Eu pego análises ali que eu olho assim, o que você tem sentido? Desprezo. Então, assim, muitas vezes, grande maioria esmagadora das vezes, essas pessoas estão se sentindo tristes, que se sentem desprezadas quando eu vou ver lá o nível de sedentarismo é alto. Não tem, isso eu falo assim, olha que eu já mapeei milhares de pessoas. Não tem jeito. Se você não cuida da tua saúde física, logo a tua saúde emocional ela vai estar prejudicada também. Uma coisa ela é totalmente linkada à outra. Exatamente porque aquilo que a gente falou há 5 minutos atrás, 360. Eu tenho que analisar essa pessoa como um todo. Profissionalmente essa pessoa pode estar voando, mas se ela não melhorar a saúde, ou ela vai sair num burnout, ou ela vai se afastar do trabalho porque ela não tem saúde física, e aí daqui a pouco a mental, enfim, aí vai ser uma série de processos ruins que vão fazer o quê? Com que o desempenho caia. E então não consegue se sustentar por muito tempo. E esse processo aí da queda da saúde com queda de performance é um processo que vai se retroalimentando de uma maneira negativa. Porque você começa ali não cuidando da sua saúde, daqui a pouco sua cabeça começa a ficar ruim, e aí você cada vez mais tem menos disposição para cuidar de volta da sua saúde, e sua cabeça vai ficando pior, e você vai entrando num ciclo vicioso ali, poderosíssimo, que é difícil dar o stop, interromper. E não é de uma hora para outra. E virar a chave, né? E não é de uma hora para outra. É isso que eu observo no meu dia a dia aqui. A pessoa não perde a saúde de um dia para o outro. Assim como a pessoa também não vai ficar saudável de um dia para o outro. Sim. É um processo do atleta, do treino, do vendedor, o quê? Aquela história do 1% melhor cada dia. Vamos cair sempre nesse mesmo assunto, que é o quê? Eu não quero saber se você está afim de... hoje eu estou em São Paulo, está chovendo, são 7 horas da manhã, 8 graus. Eu não vou sair para caminhar porque está chovendo. Meu amigo, vai para uma academia fechada. Arruma a solução, para de dar desculpa. O que eu mais vejo hoje é desculpa. Desculpa para não fazer, desculpa para procrastinar, desculpa para não enfrentar o problema de frente, desculpa para não melhorar, só que no fundo isso é uma autossabotagem, porque quem está perdendo é você mesmo. E ninguém vai fazer por você, e o esporte mostra isso. Ou você faz ou você faz, não tem amigo, não importa se você é branco, negro, amarelo, bonito, feio, rico ou pobre. A real do mercado de trabalho, seja ele no esporte ou não, importa se você é bom ou se você não é bom. E você bom só depende de você. Perfeito. Não tem conversinha. O papo tem que ser reto. E como você fica bom? Repetindo. Treinando. Se dedicando. Melhorando. Esse é o processo. Eu acho que um grande perigo é que muitas pessoas veem, às vezes, algumas raras exceções. Vou jogar uma aqui, por exemplo, Romário. E se parametrizam nisso. Né? Ou um cara, um super vendedor que está acima do peso, às vezes não se aperfeiçoa. Esse cara, de fato, tem um dom, um talento nato. E olha assim, mas aquele cara não treina, aquele cara não lê, não se aperfeiçoa, não faz, né? A gente chama muito uma técnica de treino, de roleplay, né, no mundo de vendas. Você treinar um com o outro ali o script, alguns pontos da apresentação e tal, e grava, e vê de novo, e vê onde você está errando. Então, as pessoas olham essa exceção
E querem fazer dela o exemplo, e né? querem fazer dela o exemplo, né? O Romário, por exemplo, foi um cara que falava publicamente que odiava treinar, mas aí você pega um cara que talvez tenha um talento muito acima da média, e aí esse cara, sem treinar, ele consegue ainda ficar acima da média, né? Imagina se Ser treinasse. bom, e imagina se treinasse, exatamente. Eu não sou de fazer propaganda, eu não estou fazendo, mas eu adoro ler. E vou falar aqui de um livro que basicamente mudou a minha vida, chama-se Indistraível. Porque eu vejo hoje que o grande problema das pessoas é a falta de foco mesmo, principalmente quando você fala em gestão de tempo. Um vendedor precisa se capacitar cada vez mais. Ah, mas eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de ir numa palestra, eu não tenho tempo de escutar um podcast. Se tem uma única coisa que é igual, isso eu falo para todos os meus atletas, meus alunos, qual a única coisa que é igual para todas as pessoas que estão nesse planeta? É que o dia tem 24 horas para todo mundo. Você faz com as suas horas o que você quiser e o outro também, e o outro também. E aí, nesse livro, eu aprendi uma técnica chamada time boxing, que nada mais é do que um encaixotamento do tempo, uma agenda. Essa foi a minha virada de chave. Porque, por exemplo, o que eu vejo hoje na prática? A pessoa tem que ler. Eu estou aqui no meu horário, das 7 às 8 da manhã eu vou ler. Só que eu começo a mexer no WhatsApp ou a ver meu Instagram. E aí eu esqueço de ler. Porque talvez seja mais agradável naquele momento. E aí eu fiz uma conta reversa. Eu adoro fazer conta, né? Apesar de ser de educação física, eu adoro. A média de um brasileiro hoje, se eu não me engano, ela é 4 horas de utilização do telefone celular por dia. Se você multiplicar 4 por 7 dá 28, ou seja, 28 horas por semana. Se você multiplicar esse resultado por 4, vai dar no mês. E se você multiplicar por 12, vai dar no ano. Se eu não me engano, dá algo próximo de 1.500 horas. Meu amigo, são 3 pós-graduações que o cara podia estar fazendo um ano, só que ele está 4 horas gastando no telefone celular, vendo a menina bonita, o cara bonitão, a vida dos outros, e que isso não vai trazer, desculpa a expressão, porra nenhuma para a vida deles. E aí fica se queixando, porque eu não sou promovido, porque eu vendo pouco. Como é que pode, numa empresa, se você tem o mesmo call center, as mesmas oportunidades, como pode um vender 100 e o outro 10? O que esse de 100 faz melhor do que o outro? Então, essa questão, quando eu percebi que você planejar o seu dia a dia, é o momento de ler, é o momento de estar com o teu filho, chegando cansado do trabalho ali, não vou ver jornal, vou ver não sei o quê, não vou brincar com meu filho, não vou sentar no chão para brincar com a minha filha. Pera lá, você tem tempo de tudo. Por que o teu colega ali faz? Se as 24 horas dele são iguaizinhas. É só você fazer 24, eu durmo 8, sobra 16. Trabalho 8, sobra 8. Aí você está me dizendo que você não tem tempo para ir para academia? Cuidar da tua saúde? Meia hora que seja. Estão sobrando 8 horas. Você já dormiu 8, trabalhou 8. Se for em São Paulo, vamos lá. Perdeu 3 horas no trânsito, sobra 5. 1 hora com teu filho, sobram 4. Você não tem tempo de ir para academia? Ou de ir para um parque, ou de pegar a bicicleta, sair para pedalar e cuidar de você? Porque se a tua saúde não for para o espaço, vai parar todo o circuito. Vai parar tudo. Então, no fundo, é balela. No fundo, é desculpa. Tem que fazer. E é isso. Gestão de tempo é prioridade. Você faz com o teu tempo o que você prioriza, você faz com o teu tempo o que você acredita que seja o melhor. E isso, para mim, foi uma virada de chave também. Eu sempre fui um cara muito metódico. Quando eu comecei a vender, uma das minhas maiores dificuldades foi essa questão de você lidar com imprevisto, que quando você é vendedor, é imprevisto, atrás de imprevisto. Minha esposa virava para mim e falava, você não vai dar conta, porque você tem que entender a jogar o jogo, a sambar conforme a agenda vai mudando. Depois que eu entendi aquilo e eu bloqueei alguns horários de manhã e de noite para falar, isso daqui é tempo meu, no meio do caminho aqui pode dançar à vontade, mas vou fazer minha academia, vou ler, vou estudar, vou não sei o quê. Mudou, você começa a ser dono do teu tempo. Então, esse é o horário que eu estou fazendo isso. Não é hora de ficar mexendo no Instagram, no WhatsApp, né? É você ser intencional com o que você vai fazer com o seu tempo. Faz toda a diferença. E com isso você desenvolve o quê? Autocontrole. Autocontrole. Por quê? Porque você vai ter a vontade. Vamos supor que a menina é solteira e quer ver o rapaz ali que é solteiro também. Vou entrar aqui e vou dar uma espiada. Mas agora eu não posso, porque agora eu estou fazendo algo que é mais prioridade para mim nesse momento do que eu vejo daqui a pouco, quando for o meu momento de... Isso é disciplina, né? Era o que a gente estava falando. Tem o talento e tem a disciplina. Isso é disciplina. Exatamente. Vou lançar aqui um tema polêmico, e até eu sei que a gente já conversou sobre isso, Rodrigo, mas
ver a visão do Lula também, e a gente está falando de gestão de tempo, e a gente, durante muitos anos, atuou como gestores, né, de equipes também comerciais. E nessa tentativa de, às vezes, assim, cara, a partir aqui de tal horário, esse tempo é meu, da minha família, ou é meu para eu crescer, eu sempre tive essa dificuldade em relação a estar ali para ajudar algumas pessoas ali de equipes, né? Por exemplo, cara, se pegar aqui meu WhatsApp, 9, 10 da noite, tem vendedor me mandando mensagem, precisando disso, daquilo, ajuda, não sei o quê. E eu fico com o sentimento que é o seguinte, pô, se esse cara tá lá trabalhando, dando o melhor dele, eu tenho que estar aqui para dar o suporte e o apoio para ele também. Quando que isso passa a ser exagero da minha parte? Quando que eu tenho que me disciplinar para, de fato, ter esse tempo aí para mim? Quando que é prejudicial? Não sei se vocês podem contribuir, mas é um tema assim bom para gestores também, né? Porque tem muitos gestores que ali, não, deu horário, assim, não atendo mais ninguém, é só amanhã. Mas o cara tá lá à noite, ralando também, né? Eu acho que a primeira coisa isso é muito individual, né? Assim, você tem que saber conciliar. Claro que, poxa, você tá lá para fechar uma venda gigante. Tá lá o teu, né, a pessoa, teu subordinado, não sei se a palavra é certa, mas a pessoa que trabalha embaixo de você, ela tá te pedindo ajuda. O teu trabalho também faz parte do tripé ali, que é saúde, trabalho e família, não nessa ordem. Na minha ordem seria saúde, família e trabalho. Mas, enfim, você tem que saber, né, até que ponto você ir. Mas uma coisa que eu sempre falo, se for todo dia, não. Isso. Você não pode tratar a exceção como algo rotineiro. Sim. Então, assim, realmente precisa. Agora, essa hora, né? Então, isso é muito do feeling. Isso Isso é do feeling. Mas talvez seja difícil realmente você ter esse feeling, né? Do tipo... Porque senão você entra num ciclo vicioso de trabalho que quando você vê, a gente vai prejudicar tudo aquilo. A família, os amigos, a tua saúde. Você vai ter um tipo de problema desse. Então, você saber quando utilizar e deixar isso claro para a sua equipe também. Olha, galera, seguinte, a partir das 8 horas da noite até as 7 da manhã é difícil resolver qualquer coisa, vai estar tudo fechado. Entre em contato comigo se vocês realmente tiverem um problema que eu tenho que ajudar, porque senão daqui a pouco você vira o quê? Um cabide. Qualquer coisa eu vou ali porque o Zied vai me trazer a solução. Sim. Deixa eu buscar a solução também. Que cresce também dessa forma. Né? E muitas vezes vai resolver melhor do que você. Sim. Isso que é o melhor de você descentralizar. É quando você vê que as pessoas têm ideias e muitas vezes elas fazem coisas melhores do que você faria. E você fala, pô, eu dando todas as dicas, todo o caminho, ela me descobriu um outro caminho que é melhor do que eu faço. Então, ter esse feeling eu acho que é o principal. Eu acho que e aí complementando, eu concordo totalmente, eu acho que volta naquela questão da prioridade, de qual é a tua prioridade ali no momento e de você deixar claro isso para todo mundo. Você matou a pau, Lula. Eu acho que quando você define, você deixa claro para tua família, você deixa claro para quem está trabalhando com você, nesse momento aqui eu estou trabalhando, nesse momento aqui eu estou cuidando da minha família, nesse momento aqui eu estou cuidando da minha saúde. Então, quando você deixa isso claro, eu acho que é muito legal. Por exemplo, aí um exemplo pessoal meu, cada um tem os seus valores, igual você falou, saúde, família e trabalho. Tem gente que o trabalho é a primeira coisa. Sim. No meu caso, eu e minha esposa, a gente fala muito. Não é que a nossa família não é um projeto do nosso trabalho. O nosso trabalho é um projeto da nossa família. Então, a família vem primeiro. Tanto é que, por exemplo, semana passada aconteceu isso. O Zé me ligou, final do dia, eu tava com o Bernardo, meu filhinho, de 1 ano e meio, brincando, jogando bola em casa. Eu vi que tocou o telefone, eu vi que era o meu sócio, eu não atendi. Eu tô com meu filho agora aqui. Né? Depois ele vai ver isso aqui e é nóis, filhão. Terminou, o menino foi dormir, beleza. Fala, Zi, tava brincando com o B. Beleza. E se fosse algo importante, ele ligar 2, 3, 4, 5, aí você fala assim, filhão, deixa eu só ver aqui o que foi rapidão aí, pra ver. Porque... E não era um assunto, era um assunto que, tipo assim, podia esperar 1 horinha, tranquilo. Tanto que ninguém morreu, não aconteceu nada, depois a gente resolveu tranquilo. Então, é muito bom você saber se comunicar para as pessoas ao seu redor isso. Tô aqui, minha prioridade é essa. E é um negócio que a gente fala muito. As pessoas, elas buscam essa questão de equilíbrio, né? Vida pessoal e vida profissional. O melhor jeito que eu acho de você fazer isso é o seguinte, foco. Quando as pessoas estão falando, eu preciso equilibrar minha vida pessoal e profissional. Normalmente é um cara que quando ele está no trabalho, ele está se sentindo culpado de não estar dando atenção para os filhos. E quando ele está em casa, ele está mexendo no WhatsApp resolvendo coisa de trabalho. Então, amigão,
Tá no trabalho, foco no trabalho. Tá em casa, foco em casa. Você resolve esse problema, você já equilibra. E uma coisa que você estava falando, eu estava pensando aqui, hoje em dia a gente está numa cultura do imediatismo, né? Eu mando uma mensagem para vocês. Você não me respondeu em 5 minutos, a pessoa já se chateia. Só que você nunca sabe como é que está o outro lado. O que o outro lado está fazendo? Pode estar tomando banho, Exato. pode estar namorando, pode estar jantando com a esposa. Enfim, então assim, muito egocentrismo. Eu mandei, eu quero a resposta, eu quero essa resposta agora e talvez eu quero a resposta do jeito que eu queria escutar. Então assim, não, pera, amigão, tem o outro lado da moeda também. Né? Então você entender, e falando de imediatismo, isso é uma coisa que eu vejo, infelizmente, cada vez mais. Chegou, você contratou uma pessoa, claro que aquilo tem um processo de maturação. Igual um atleta, você chegou quantas vezes a gente vê em time de futebol, contratou um jogador e no primeiro ano o cara não rende. Ele tem que se adaptar, tem uma série de fatores, isso acontece muito, principalmente quando vai atleta do Brasil para a Europa, para um país frio, vai para a Alemanha, você muda tudo, muda a comida, muda a cultura. Então tem um processo de maturação. Né? Então você entender esse processo, saber que isso faz parte do jogo também. Claro que você às vezes vai trazer um vendedor para o teu time que vai chegar e vai arrebentar no primeiro mês. E ok, mas não necessariamente assim. Sim. Então, ter essa consciência de que muitas vezes você vai precisar dar um tempo, vai precisar dar um apoio, vai precisar... Né? A mão que bate é a mão que afaga, né? Assim, vai precisar dar uma porradinha ali para empurrar, mas ao mesmo tempo, vem cá, bota a cabeça aqui no ombro e vamos... Tô do teu lado, vou te ajudar. Isso é muito importante. Deixa eu mudar um pouco o assunto, até pegando um pouco da experiência do Lula, mas eu queria ouvir o Zinis também. Vocês que já lidaram com atletas e com vendedores de altíssimo nível, que chegaram lá no UFC, né, que já foram campeões de vendas e tudo. Qual é a diferença que vocês veem do cara que é um campeão e que todo ano briga por estar no topo, do cara que às vezes ele chega lá, mas depois ele morre e vira um dos medianos? Bom, eu vejo de duas maneiras. A primeira, muito quem precisa. Tem um ditado que eu adoro, que é assim, eu não ajudo... quem precisa, né? Eu ajudo quem quer ser ajudado, né? E eu adoro essa frase. Então, a pessoa, por exemplo, muitos dos atletas que eu treinei, a solução da lavoura, a chance da vida do cara era dar certo no esporte. Não tinha plano B. E muitas vezes você saber que você tem um colchão quente ali, não, se não der certo isso aqui, eu tenho uma outra coisinha ali, muitas vezes isso te traz um certo conforto e um relaxamento. Então, na prática, eu via muito essa questão do se não der certo nisso, ferrou. Eu tenho que fazer dar certo. E quando a pessoa tem esse mindset, quando a pessoa tem isso bem claro na cabeça dela, já é um primeiro passo. E o segundo é a pessoa. Aquela gana mesmo. Não de você fazer pelos outros. Eu não acredito muito naquilo que a gente faz para os outros, assim, porque eu acho que isso chega uma hora que você não faz mais. Você tem que fazer por você. Então, quando você quer realmente, né, tem um objetivo, você falou disso no início, um foco, eu quero chegar na seleção, eu quero vender X mil reais por mês, X milhões de reais por mês, eu não vou sossegar até eu chegar ali. Eu acho que é esse mix. É a pessoa querer e ela realmente ter o foco da onde ela quer chegar. Acho que essas duas coisas, para mim, são o principal. No mundo de vendas, a gente usa muito o termo, né, que é o que você falou, que é ter por quem ou ter por que lutar. E a gente sabe que muitas vezes aquele cara que já tem uma situação mais confortável, tem outras rendas, esse cara vai buscar um resultado ali no tempo dele, do jeito dele. E aquela pessoa que, acabou de nascer um filho, a esposa não trabalha, precisa, o sangue no olho desse cara é muito maior. Diferente. Ele é um cara mais obcecado, mais obstinado, mais compromissado com o objetivo dele. Então, essa é uma coisa muito importante, que move muito as pessoas. Não é regra, né? Como tudo que a gente vai ver aqui, viu? Não é regra, mas a gente tem ali um norte que a maioria das pessoas ali que precisam mais, que têm uma necessidade maior, elas vão alcançar e vão ser mais compromissadas, mais obcecadas com os objetivos delas, né? Mas outro ponto também que eu vejo é essa questão de não desistir do sonho. Essa pessoa que tem
essa competição interna dentro dela, aquela pessoa que não gosta nem de perder no par ou ímpar. Você conhece alguém assim, né? Sim. O cara fica irritado se ele perder no par ou ímpar, ele fica irritado se perder a discussão aqui. Essa pessoa tem também um grau de competitividade que não sei de onde que veio, se da infância ou do mundo esportivo e tal, ou se é dele mesmo, da personalidade dele, mas essa pessoa, às vezes, mesmo que ele tenha uma condição mais favorável, o cara que tem isso muito forte dentro dele, também é um cara que se destaca e chega num nível de excelência mais forte, mais alto. Você estava falando uma coisa, eu quero trazer outra aqui do ambiente que eu vivi muito tempo, que talvez, era o meu maior desafio que eu tinha. Que era o quê? Eu pegava, por exemplo, um atleta X, não vou citar nome, passou dificuldade, começou a lutar, foi crescendo, começou a ganhar R$2.000 por luta, daqui a pouco R$5.000 por luta. Daqui a pouco o cara, assinava um contrato com o UFC. E eu via na prática que muitas vezes, quando a pessoa atingia aquele objetivo, ela relaxava. Era como se desligasse o disjuntor e falasse assim, não, eu cheguei aonde eu queria chegar. E aí era a maior dificuldade que eu tinha, era justamente o que, meu amigo, deixa eu te falar, você está ganhando $100.000 por mês, mas você pode ganhar $8 milhões por luta. Vambora, você tem talento, você é bom, você Então, o se manter no topo, o se manter no sonho, principalmente quando você conseguiu atingir meu objetivo, o primeiro mês, o segundo mês, bati minha meta todos os meses, meu amigo, sobe a meta. E como manter essa pessoa ligada, que é o desafio do gestor, que é o desafio do técnico, de estar estimulando e estar tirando cada vez mais dessa pessoa. Porque se tem uma coisa que dói o coração de um gestor como vocês, ou de um treinador como eu, é morrer um talento, sendo que você sabe que podia ir muito mais longe. Cara, aquilo ali dá uma guerra interna em quem está vendo. Você fala assim, meu amigo, como é que eu abro a cabeça dessa pessoa? Né? Exato. Que desperdício. A gente estava conversando com um grupo de vendedores semana passada. A gente estava conversando com um grupo de vendedores explicando para eles esse conceito, né, de que vendas é esporte. Pô, Rodrigo, como assim? Explica melhor isso aí. Eu falei, cara, é o seguinte, qual é o teu objetivo no ano? Meu objetivo no ano é ganhar X. Pô, beleza. Se você chegar e bater esse objetivo em agosto, tá bom? Ele falou, pô, tá bom pra caramba. Legal, concordo, tá bom. Setembro, o que você faz? Ele, eu vou bater isso aí de novo. Eu falei, tá bom também, não tá ruim. Só que você tá sendo só um profissional normal pra mim. Se você fosse um atleta, agora que você bateu tua meta, não é mais essa meta que existe. A meta agora que existe é qual que é o teu limite, até onde você chega. Porque se você tinha um objetivo para o ano e você bateu ele em agosto, amigão, você não pode chegar em dezembro falando, bati minha meta. Não, você tinha que arrebentar. Você tinha que falar, a meta estava muito baixa. Deixa eu mostrar onde que eu chego. E aí começa a entrar esse lance do esporte dentro do mundo corporativo, né? As pessoas hoje, elas jogam muito a regra que colocam pra ele, você tem que ir até aqui. E o cara não joga tipo assim, deixa eu ver até onde que eu vou nesse negócio. Se eu fizer o máximo que eu conseguir fazer, até onde que eu chego. Independente de onde botaram a minha meta. E a gente estava ensinando eles a calcular a meta o seguinte, você tem a meta que a empresa coloca pra você, você tem a meta onde você quer chegar e você tem o teu limite que você não sabe onde é que é. Onde que você vai parar. Você tá falando, eu tô lembrando uma história, eu treinava um atleta do UFC na época, essa história é engraçada, porque assim, muitas vezes eu trabalhava musculação, por exemplo. Você vai fazer um exercício, por exemplo, um leg press. Fala aí, são 12 repetições. E aí você bota um peso X. E quando chega no 10, o cara tá fazendo uma velocidade ali, você fala assim, pô, esse cara vai fazer mais do que 12. Aí eu falava o quê? Não, aí eu falava o quê? Vamos, que agora são 18. Na mesma hora eu mudar. Aí uma vez um deles me pegou e falou assim, Lula, vem cá. Meu amigo, bota aí o número da repetição que você quer, porque na minha cabeça eu penso que são 12. Aí quando chega na 10, você vê que tá fácil, aí você aumenta o negócio. Porra, aquilo me dá uma raiva. Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Hoje mudou teu treino. A partir de agora é sempre no limite. Não pode sair uma a mais. Se forem 6, vão ser 6. Se for 8... Quantos eu vou fazer, Lu? 4 séries no máximo. Acabou. Matava até falhar. 4 séries no máximo. Na primeira ia fazer 18, na segunda já ia fazer 16, na terceira 14, ou então ia meter mais peso e ia resolver.
Então, isso é uma forma que eu consegui. Porque, olha, se a gente pensar, foi a mesma coisa. O cara trouxe para mim o quê? Poxa, eu tava pensando que era 10. Eu ia bater a meta, né? Eu já ia, e fácil. Só que, não. Eu sei que eu tenho que levar esse cara no limite. Então, você falou assim, pô, vamos... E aí é papel do gestor. Aí é papel do gestor. Você fala assim, Zé, vem cá. Pô, tinha que vender aqui 1 milhão, cara, esse ano. Você vendeu 1 milhão, estamos em agosto. Será que a gente consegue chegar em 1.800, 1.700? Vamos, eu te ajudo. E você botar aquela pilha e você botar aquela pressão. Tem um estudo, por exemplo, que diz que em atividade física, musculação, que se você fizer o exercício vendado, você consegue levantar mais peso. Porque muitas vezes você... eu levanto 40 quilos. Aí você bota os 40. O cara vai. Só que se você venda, ele não sabe se tem 30 ou se tem 50, meu amigo. Então ele vai fazer a força máxima que ele consegue. E aí você consegue tirar mais. Quando eu tava a história da minha esposa aqui, a gente em Brasília, correndo no Parque da Cidade. Ela nunca gostou de correr. Você falava, não, eu prefiro fazer outras coisas e tal. Realmente nunca foi o esporte que ela tinha prazer em fazer. Eu amava correr. Uma época. Hoje não é... Você vê como vai mudando, né? Mas, pô, tinha uma época que eu amava correr. E eu nunca corri muito longas distâncias, mas 10, 12, beleza. E ela dava a volta de 4 km que tem no Parque da Cidade ali. Aquela menorzinha. Era uma voltinha de 4 pontos, não aguento mais. Falei, não, tranquilo. Teve um dia que eu fui correr com ela, e ela já correndo direto ali, a volta de 4. Eu falei, você aguenta mais? Ela, não aguento. Nos 4 eu tô botando a língua pra fora. Falei, então vamos correr pro outro lado. Porque pro outro lado do parque tem 4 também, mas não tem 6. Né? Se você passa reto ali. Aí vamos pro outro lado, porque o outro lado é legal também, mas são 4 também, é bacana só pra mudar o cenário. Aí fomos. E aí no meio do caminho assim, ela, nossa, tô cansado, já tava 4.500 já, ela, tô cansado. Eu falei, tá 3 quilômetros aqui, mais um a gente chega. Ela, não, vambora. Puf, quando a gente chegou lá, eu mostrei, 6 quilômetros. Ela, mentira. Eu falei, 6 quilômetros. Como é que você tá se sentindo? Ela, igual com 4. Eu falei, pois é. Você tá aqui, a sua limitação tá aqui, não tá na perna. E isso é triste, você parar pra pensar que, pô, a gente coloca o limite na gente mesmo. Por que não o céu é o limite? Por que eu não posso chegar? Por que um cara que assinou com o UFC não pode ser campeão? Pô, meu irmão, você tá num grau seletíssimo pra chegar ali, foram anos e anos e anos, só entra a nata da nata da nata. Meu amigo, chegou ali, agora vai. Pé no fundo, vai tirar o pé. Não faz sentido. Só que, infelizmente, acontece. E acontece muito, cara. Eu acho que acontece no esporte, acontece no mundo corporativo, no mundo de vendas. A gente se sabota. Porque falta essa questão da disciplina mesmo. Da gente ser fissurado em ser disciplinado, da gente ser fissurado no processo. O exemplo do Cristiano Ronaldo mesmo, que é acordar, é treinar, é fazer, não sei o quê. Como que eu consigo depender cada vez menos do meu talento e mais dos treinos que eu faço, né? Isso tanto na parte física, tanto na parte profissional. A gente se sabota muito fácil. Eu falo assim, que eu sou um excelente preguiçoso. Se deixar, eu vou fazer o mínimo para alcançar aquilo ali. Então, eu tenho que ficar me forçando a... Olha, o Zed sabe. Eu gosto de sonhar muito longe. Porque eu sei que se eu sonhar no objetivo que eu tenho que fazer, vixe, eu vou fazer do jeito mais rápido que der e eu sei que eu sou preguiçoso. Então, eu tenho que jogar um objetivo lá na frente para eu conseguir caminhar. Nesse ponto, eu sou muito fã do Bernardinho. Legal. Muito, assim, já li o livro dele, leio os livros que ele indica e ele se autodenomina um provisor de zona de desconforto. Né? Eu não sei se vocês sabem dessa história, e eu escutei uma vez uma palestra dele. O Brasil tinha ganhado tudo, tinha ganhado Mundial, Liga, blá, 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 e estava entrando num ciclo para treinar no ciclo olímpico. E aí ele falou assim, pensou, né, internamente, como eu vou fazer para manter a motivação desses caras? Como é que eu posso saber se esses caras realmente estão a fim de pagar o preço para ser campeão olímpico? E ele marcou os treinos para 7 horas da manhã, começando. Você tinha que estar pronto. Ou seja, para você treinar às 7, você tem que acordar às 5h30, tomar café, botar teu material de treino, para 7 horas está começando o aquecimento. E ele falou que ninguém foi reclamar com ele. Que ele até escutava um burburinho no treino. Nossa, treino cedo. Mas que ninguém foi lá e falou assim, Bernardo, vem cá, vamos bota um pouquinho. Qual é a diferença de treinar às 7 ou treinar às 10? Nenhuma. Mas ali ele falou, esses caras estão dispostos a pagar o preço. E aí, por causa disso que ele falou,
eu bolei uma estratégia uma vez com um aluno meu que ia lutar na China, em Macau, e tinha um problema sério do fuso horário, né? Porque normalmente eles, para o teu corpo se adaptar, a gente usa mais ou menos uma hora por dia. Então, são 12 horas de fuso, você tem que chegar 12 dias antes e você vai estar adaptado. O que eu fiz? Eu peguei o horário, que seria o horário da luta, lá, e eu fui mudando ele no fuso aqui. Então, por exemplo, se a luta era meio-dia, e os caras estão acostumados, eu fui mudando tudo. Então, o teu primeiro treino vai ser às 5 da manhã, sofria junto, né? O segundo, aí o outro vai ser tal hora. O cara foi virando a chave, passou a dormir 7 da noite, acordar às 3 porque tinha que fazer isso. Ou seja, eu fui virando essa chave antes. Foi uma tentativa que eu fiz. Acabamos perdendo uma luta. Mas foi legal, assim, de tentar mostrar pro cara. E o cara falou assim, pô, faz sentido. Legal. Beleza, vamos nessa. E aí você vê que o cara tá motivado. Quer fazer. Legal. Qualquer um faria o quê? Não, deixa eu dormir aqui das 10 às 8 da manhã, tá Faz bom, a gente diferença treina não, um né? treino. Qual é a praxe? Um treino às 10 da manhã, outro às 5 da tarde. É praxe mais ou menos em todos os esportes. Eu treino das 10 da meio-dia, das 5 às 7, o cara vai deitar 10 horas da noite, acorda às 8 e fica naquela rotina ali. Então, você ter esse tipo de estratégia também é muito legal para você estar sempre motivando, sempre tentando trazer alguma coisa diferente. Você tocou num ponto que eu acho que é muito legal nessa parte de gestão. Quando você tem um atleta embaixo de você, quando você tem um vendedor embaixo de você, alguém na tua equipe que é de você jogar junto. Né? Muitas vezes eu acho que os líderes falham porque eles tentam só falar o que o cara tem que fazer, mas não faz junto também. Não, pô, o treino vai ser 5 da manhã, tô aqui contigo, vamos lá. A gente vai dormir tal hora, e a gente vai acordar tal hora, e a gente vai fazer não sei o quê. Né? Eu acho que às vezes os gestores, eles falham. E aí entra também num ponto que muita gente quer ser gestor para ser isso, para tipo assim, eu quero sentar na cadeira, tá no ar-condicionado e dizer o que o outro vai fazer. Migão, você tem que jogar o jogo junto também, esquece. Vocês já viram como é que é um processo de perda de peso de um atleta do MMA? Assim? Como é que é? Já ouvi falar que o bicho perde, perde né? peso pra caramba. É porque eu vou dar um passo na frente para dar outro atrás. Bom, basicamente é o seguinte, os caras são enquadrados em categorias de peso, a pesagem ela acontece um dia antes da luta. Então você tem que, se a luta é no sábado, você tem que bater aquele peso na sexta-feira, hoje em dia até sexta de manhã. Hoje em dia, aquela show dos caras se encararem, não sei o quê, ali já todo mundo pesou. A pesagem de manhã, por exemplo, de 10 a meio, de 8, se eu não me engano, é de 8 às 11, você tem que chegar lá no peso, porque você tem mais tempo para repor esse peso do atleta. Né? Então aquilo ali é só o show. E eu tive um atleta uma vez, a gente usava, né? Hoje em dia eu usava mais a banheira quente, literalmente uma salmoura que você faz, igual o princípio para gelar cerveja, você faz para perder peso. Álcool, sal, né, um Epsom Salt, que é um sal que veio nos Estados Unidos, que eu usava, álcool 70, água super quente na banheira, misturava tudo, fazia salmoura, deitava o cara dentro, ele ficava ali 10 minutos dentro, 10 minutos fora. 10 minutos dentro, cada entrada ali na banheira era 800 gramas, 1 quilo, só que um processo de desidratação, né, que é muito perigoso se você não sabe o que você está fazendo. Ok. Só que antes disso a gente usava muito sauna. Eu estou dando essa volta para falar exatamente isso de você jogar junto. E eu usava um removedor de maquiagem que abre os poros. Então a gente descobria na época um monte de coisa que você passava aquilo no corpo do cara e ele suava muito mais. Só que esse atleta que eu levei uma vez para lutar, ele era negro. E o negro tem a pele mais seca. Então aconteceu justamente o contrário. Eu passei o removedor de maquiagem no corpo. Ao invés do poro abrir, fechou. Ele só suava pela cabeça. Nossa. Cara, fizemos 45 baterias de 10 minutos de sauna para esse cara bater o peso. Toda vez que ele entrava, eu entrava junto. Eu perdi 4 quilos. Eu. Cara, saía de lá assim. Só que eu saía da sauna, ia pro chuveiro frio, né? Bebia água, parará. Quando ele saía, a gente deitava o cara no chão, né? Num colchão, papel laminado em cima, um monte de toalha, porque se ele entra no chuveiro, ia esfriar o corpo, ele ia parar de suar. Eu tinha que manter ele quente para ele continuar suando. Então o cara dormia 10 minutos, às vezes dava um pedacinho de banana. Vou dar 100 gramas de banana aqui, porque isso vai dar disposição para ele perder mais 1 quilo na próxima bateria. Então ficava aquela loucura, quase que uma engenhoca mesmo, para fazer o cara bater
Bateu peso. Eu tenho alunos que perderam 25 quilos em um mês e meio, que eu tirei esses 25 quilos da pessoa durante um mês e meio. É o cara cair de 102 quilos para 77 quilos em um mês e meio. Só que o pior é ele pesar os 77 na sexta e lutar com 90 no sábado. É repor esse peso inteiro. Então eu era meio maníaco. Eu levava fogareiro, eu fazia a comida dos caras no hotel, porque eu queria carboidrato bom, eu não queria levar para comer qualquer coisa, então eu já deixava batata doce, tudo fazia as porçõezinhas. Então, assim, se não tivesse o planejamento, Esquece. eu não ia conseguir que o cara tivesse em desempenho, porque, pô, o cara perdeu. Claro que esse cara vai estar fraco, vai estar destruído ali um dia antes. Então, o que eu tenho que fazer para. Ok, ele não vai chegar em 100%, mas vai chegar em 70%. Ok, 70 me basta. Então, você ter essas estratégias, e ali era uma engenhoca mesmo, fazer conta, tá precisando perder tanto peso, acorda mais cedo, faz aeróbio em jejum, até chegar e bater aquele peso ali. Ou seja, no esporte a gente usa muito essa questão do planejamento. Transportando para o mercado de vocês, para venda, pô, o cara que não se planeja, vamos fazer uma conta rápida aqui, eu tenho que vender 30 mil mês. Meu amigo, 1.000 por dia. Se hoje eu vendi 800, amanhã eu tenho que vender 1.200. É isso. Dia, semana. Exatamente. Então, o planejamento que eu fazia da perda de peso é exatamente igual o que vocês, gestores, fazem numa equipe de venda. Cobrar o cara, é isso aí. falar, e assim vai. E acho que é um tema que a gente fala desde o início da conversa de hoje, né? Da questão, de fato, do sacrifício, até onde você vai. Para fechar esse bloco aí, para a gente ir para a etapa final, acho que a gente poderia, cada um, compartilhar aqui, né? Hoje, você parar para pensar, Lula, qual que você acha que foi o maior sacrifício que você pessoalmente fez para alcançar um objetivo? Cara, boa pergunta essa aqui. Eu nunca tinha parado para pensar e você me beijou. Me beijou sem me abraçar. Cara, eu acho que provavelmente foi o passar quase 5 meses em Dubai com a minha filha. Eu saí daqui, ela tinha 6 meses e eu voltei uma semana antes do aniversário de 1 ano ali. Isso, chorei algumas vezes escondido no quarto ali. Tudo vai ter um pouco de relação com a minha filha, assim, com a minha família, porque é uma coisa que eu sou muito ligado, né? Minha filha, recém-nascida, eu passei 20 dias, estava na Suécia, então, assim, ela pegou uma conjuntivite, um monte de médico, um monte de coisa, e eu longe. Então, essa questão da distância que eu tive ali, em momentos que eu tive que perder esse convívio ali, como profissional, o meu olho brilhava, mas como pai eu estava no fundo do poço, assim, falando, porra, será que vai valer a pena isso aqui? Por causa da grana? Sim. Por causa do status? Por causa da experiência? Tá, mas... Então, acho que provavelmente, num primeiro momento, o que me veio na cabeça foi esse. Sensacional. Pensando aqui, se você vai falar de sacrifício, a gente que empreende é um atrás do outro, né? Eu vou voltar num lado do meu começo, que foi justamente quando eu decidi sair do serviço público. Eu já fui servidor público lá da AGU, concursado. Meu sonho sempre foi passar no concurso. E me preparei a vida inteira para isso. Escolhi o meu curso de faculdade por conta do concurso que eu queria fazer. Passei no concurso enquanto eu ainda estava na faculdade, na UNB. E 6 meses antes, mais ou menos, de eu conquistar a estabilidade, né, que é o sonho de todo servidor público, o sonho de todo mundo que mora em Brasília, onde a gente cresceu. Eu pedi exoneração para ir trabalhar com vendas, porque eu vi ali que, ok, talvez se eu entrar nessa portinha da estabilidade, talvez eu não saia mais, né? Então era aquela porta de ouro que você pensa assim, se eu entrar, para voltar é difícil. Então, preferi não entrar, preferi me aventurar no mundo de vendas, porque eu via pessoas que estavam tendo coisas que eu nunca teria no serviço público. Zied era um deles, que era uma das referências que eu tinha. Outros amigos que eu via ali empreendendo. Minha esposa dentro de casa, que eu via abrir 2 empresas na minha mesa de jantar ali. E eu via o dia a dia, aquela correria. E aquilo não me assustou. Aquilo, na verdade, me falou, pô, eu acho que eu consigo isso aí também. Eu gosto. Impulsionou, né? Me impulsionou, mas assim... Digo que foi um sacrifício, porque basicamente foi olhar para 10 anos de planejamento para trás e falar, ok, vamos jogar isso aqui fora e vamos para um caminho totalmente diferente e tentar entender o que eu conseguia pegar daqueles anos ali para jogar no meu novo mundo, né? Me perguntaram essa semana, por que você levou do teu serviço público para o teu mundo de vendas, né?
pergunta muito boa, porque realmente são coisas totalmente diferentes, mas veio essa vontade de aprender, veio essa vontade de estudar, né? No primeiro ano como vendedor eu lia um livro por semana porque eu sabia ler, sabia estudar, falei, isso eu sei fazer, né? Então deixa eu aprender, deixa eu correr atrás. Mas foi um sacrifício, não dá pra dizer, né? Foi um plano de família de 10 anos que de repente você fala assim, vou mudar, não quero mais. Minha mãe ficou maluca, que tá assistindo, ficou doida. José, tia Ângela, espero que já tenha passado aí a raiva, não foi culpa minha, cara, o menino que quis. O Zied foi um dos caras que eu falo, aquele que me levou, né, da AGU pra trabalhar com seguro de vida, e meus pais ficavam para onde que o Zied foi fazer com o Rodrigo, mas estragou o menino, pô. Agora eu tô curioso para escutar a sua, né? Perguntar foi fácil, né? Botou a gente na parede, agora já não vai quer encerrar. falar. Isso, pessoal, valeu e tal. Mas o engraçado dessa história, assim, é que na verdade, eu fui o contrário na história dele, assim. Ele veio com essa primeira conversa para mim, eu falei assim, você tá doido? Como assim? Assim, porque eu sei que ele, desde 15, 16 anos, o foco era concurso. Aí ele, não, cara, não tô legal, não tô satisfeito. Eu falei, não, bicho, pensa aí de novo, relaxa, depois a gente conversa. Ele, não, eu quero. Eu falei, não, calma, velho, relaxa, vamos conversar depois. E ele que foi puxando isso, e ó, todo mundo pensando, cara, tio Zé e a tia Ângela, que são realmente tios para mim. Eu falei, putz, aí vai dar bom pro meu lado. Graças a Deus deu certo, né? Deu certo, graças a Deus, você me ajudou com isso aí. Mas é que a gente que, né, empreender desde cedo, e eu comecei muito cedo com 20 anos, a gente acaba desenvolvendo uma resiliência um pouco maior, que eu já tinha desenvolvido do mundo dos esportes. Então, competição, esse negócio de aguentar o tranco e tal. Como empreendedor, a gente passa por altos e baixos, quase quebrei algumas vezes, e aquele medo de chegar em casa e não ter, cara, né, para pagar a conta ali da sua família, a escola da sua filha, isso aí é um aprendizado enorme, que acabou sendo muito útil para mim no mundo de vendas. E um dos reconhecimentos que eu conquistei lá nessa empresa, né, de seguro de vidas, que hoje foi uma escola, assim, a gente tem muita gratidão, uma empresa maravilhosa, foi um reconhecimento que eles tinham, né, de você fazer durante 50 semanas, de forma ininterrupta, 3 contratos por semana. Então, assim, você não podia falhar nenhuma semana. Claro, você podia falhar, mas se você quisesse alcançar esse reconhecimento, esse objetivo, você tinha que fazer as 50 semanas. Para mim, foi muito difícil, porque eu nunca fui muito disciplinado em alguns quesitos, assim, porque eu sou filho único. Não sou filho único, eu sou filho temporão, assim, meus irmãos são muito mais velhos, então fui criado de uma forma muito mais solta, muito mais livre, então não tinha aquela disciplina do horário de estudar. Eu ia estudar para a prova na véspera, 10 da noite, essa sempre foi minha vida como estudante. Então, quando eu entrei ali... também. Quando eu entrei ali, cara, eu falei assim, não, isso aí não vai dar certo. Então, eu lutei contra aquilo durante um tempo e eu vi que meu desempenho era muito fraco, porque eu estava ali sempre nessa procrastinação e nessa negociação de resultado. Minha cabeça não funcionou dessa forma. Então, quando eu me propus a seguir esse caminho, foi muito sofrível. E, assim, durante essas 50, que foram, acho que quase até 70 semanas, ali nesse primeiro período, eu viajei muito. Eu atuei muito no mercado de Goiânia, aqui de São Paulo. Então, minha esposa grávida, eu saía ali na terça-feira, voltava na quinta-feira, e passava 3 dias ralando muito fora de casa. E a pressão do resultado, a pressão financeira, a pressão de você estar longe de casa, a pressão interna de você alcançar aquele objetivo que você se propôs a fazer. Então, assim, foi um desafio muito grande e, como você falou, teve alguns momentos que eu parei, assim, e chorei sozinho. Um deles ali bem no finalzinho mesmo, até liguei para a Pri, assim, chorando, e ela falou, o que está acontecendo? Você bateu o carro, alguém te atropelou? Eu falei assim, não, meu amor, eu só tomei mais um não aqui, eu preciso recuperar a força para ir atrás do próximo sim, porque eu não vou desistir desse objetivo. E isso me impulsionou de uma forma, assim, crescimento interno, financeiro, esse período ali que eu me sacrifiquei para alcançar esse objetivo, que não é fácil, são poucos ali que conseguem, sei lá, qual o percentual de pessoas que conseguem esse objetivo, é muito baixo, mas assim, me fez crescer de uma forma gigantesca, foi muito difícil. Né? Eu fiz isso durante 2 vezes, no segundo período, né, até me confundi, foi quando a Giovana estava para nascer, a Pri grávida, a gente com obra em casa, a Pri trabalhando, cuidando da Bela, e a gente com obra administrando, e eu tendo que viajar, mas assim, a gente sabe que existe um processo de crescimento, a gente alcança nossos objetivos, tem também a parte financeira por trás,
E para alcançar qualquer objetivo, a gente tem que ter o sacrifício, tem que ter a dor. E a conquista ela é muito mais gostosa quando ela vem através de suor e lágrimas, né? Isso aí parece clichê, mas é uma coisa que só quem viveu isso sabe o que é. Vocês falaram duas coisas aqui que eu quero compartilhar primeiro com o Rodrigo aqui, esse negócio de serviço público. A minha história foi totalmente diferente. A minha esposa é servidora pública há muitos anos, família toda de servidores públicos, Brasília, todo mundo com aquela história, e chega eu, na época, jogador de basquete, quando a gente se conheceu. E aí, quando eu resolvi parar de jogar, ela me convenceu a estudar para um concurso. Lá fui eu parar num cursinho daqueles preparatórios para concurso público. Primeira aula, Direito Constitucional. Eu já tive essa experiência, acho que é igual a sua. Direito Constitucional. Rapaz, o cara falou Direito Constitucional, eu entendi japonês. Não conectava as ideias. Sem brincadeira, eu acho que eu assisti 15 minutos de aula, já comecei a ficar aqui na cadeira e vai. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Beleza. Intervalo da aula, né? Antiga hora do recreio. Foi embora e não voltou. Chamei ela de canto, falei, você me ama? Claro, que foi. Falei, cara, tem a menor condição de eu fazer isso aqui. Mas não tem a menor chance. Eu não nasci para isso, não vou fazer. A gente está começando a se relacionar. Se você acreditar em mim, eu vou te mostrar que vai ser possível ganhar dinheiro, dar uma vida boa para você, para nossa família no futuro, trabalhando de bermuda, fazendo o que eu amo, mas eu não vou fazer isso aqui. E ela foi parceira pra caramba, falou, cara, vai nessa. Né? Então, isso é a importância também de você ter uma base bem sólida, né? Sim. E aí, esse foi uma história engraçada, mas também teve uma história ruim, que foi quando eu quebrei minha primeira academia. Quebrei, e nunca falei isso publicamente, estou falando a primeira vez. Cara, sem brincadeira, vou abrir uma coisa aqui mega pessoal a ponto de falar assim, cara, se eu não resolver nada, eu vou dar um tiro na cabeça. Tipo, porque não aguentava mais, estava uma boa... Aí comecei a rir do pensamento, né? Falei, você tá maluco, bicho? E ali eu vi que tudo passa. Sim. Tudo passa. A fase ruim passa. Aí comecei a pagar a primeira dívida, a segunda, a terceira, a quarta. A gente acabou de pagar mês passado. Legal. Isso tô falando de 2017, são 6 anos depois. Então, assim, você não tem uma base sólida, você não tem uma família, um amigo, às vezes, cara, que né, na hora da merda ali esteja junto. Uma vez eu escutei de um salva-vidas, uma coisa que eu nunca esqueci, que ele falou assim, 90% das pessoas que se afogam morrem afogadas porque não pedem ajuda. Porque ficam com vergonha de berrar e socorro, não sei o que. Às vezes um surfista vai lá e resgata, e a pessoa não consegue. E na ânsia de, não vou pedir, eu consigo, pum, vai lá e morre. Isso que você falou é muito importante. E aí até uma dica para os gestores nos processos seletivos, se certifiquem de que aquela decisão está sendo tomada com o apoio familiar. Porque a gente cansou de ver vendedor também bom, depois de um ano, sem o apoio familiar, o cara larga o negócio porque a esposa não aguenta a pressão e não aguenta ele, às vezes, tendo um cliente para chegar um pouco mais tarde, às vezes tem que atender alguém no sábado. Essa é a dica de ouro, hein? Essa dica é importantíssima. A pessoa tem que ter esse apoio familiar contei a minha história aí, a Pri, sim, segurou uma onda que eu tenho que falar aqui em público, né, amor? Beijo. Mas assim, sinistra, grávida, com uma filha pequena de 3 anos em casa, tocando uma obra e trabalhando 10 horas por dia. Deixa eu aproveitar o embalo, deixa eu mandar um beijo também. Rodrigo já mandou. Rodrigo já mandou. Se Ed já mandou, senão eu vou tomar o meu quando chegar em casa. Daqui a pouco tá um monte de marmanjo chorando aqui na mesa. Lulu, minha filha ali. Estamos em São Paulo, mas tô aqui trabalhando. Cara, vocês também choram e choram muito. Dava pra gente conversar mais 1 hora, mais 2 horas aqui, muita coisa. E assim, pra gente encerrar, né, por conta do tempo do episódio, Lula, fala pra galera aí aonde que o pessoal consegue achar os seus projetos, consegue saber um pouco mais do que você faz, como que o pessoal chega até você hoje? Show. Primeiro eu quero agradecer a vocês, Ed, meu amigo, que a gente se reencontrou aí. Como a gente falou, ele falou no início, a gente era adversário, eu ganhava mais dele do que ele de mim. Mentira, era uma rixa grande que tinha lá em Brasília, eram 2 clubes, o Planalto e o Vizinhança, jogavam no Planalto. O Vizinhança é o clube dos caras, é o clube mais tradicional assim, no basquete de Brasília. E era uma rixa boa, que na verdade a gente era adversário, mas era amigo, assim, saía todo mundo junto. Né? Então, Zé, obrigado. Rodrigo, também obrigado por esse bate-papo. Estou sempre aberto. Conversar do que a gente ama é muito fácil, né? Sai natural. Assim, você não se planeja, às vezes a pergunta vem e você, por que eu vou responder? Você fala do coração e quando você vê, o negócio flui. Então, queria muito agradecer a oportunidade de vocês. Acho que o tema é muito legal. Quem ainda não acha que preste atenção mais nisso.
tá todo... Para me achar muito fácil, primeiro porque meu apelido é Lula, sem nenhuma conotação política. E segundo que meu sobrenome é Guerreiro. Então meu Instagram é Lula Guerreiro. Nossa. Rapaz, na época da eleição aí eu recebia umas 20 mensagens por semana. Era gente xingando e gente elogiando. Eu falava assim, até o momento que eu resolvi parar de responder, porque eu falava assim, ó, Lula não tem nada a ver com política, Lula é meu apelido, Guerreiro é meu sobrenome. Aí um xinga, porra, Nemoto, é isso, faz o L, não sei o que, ficava aquela... Falei, gente, não vou. Então Lula Guerreiro, o meu Instagram pessoal. Tá, o da Academia de Beach Tênis é @ né, Academia de Beach Tênis, com 2 N's normal. E o da Malhei... muito legal, um ambiente muito legal lá em Brasília, né? Que é o Garden, o espaço e lá, focando né? muito no online, ajudando essas pessoas aí a se desenvolver a capacidade física, né? Que é, obviamente, você... Desenvolvendo o físico, você vai desenvolver seu jogo. Então, é muito legal. Aí eu tenho alunos hoje espalhados aí pelo Brasil inteiro. Não só alunos... que jogam como professores, que depois eu montei um outro negócio, que é uma certificação em preparação física para preparadores físicos de beach tennis, também é um negócio decolou, que é o ABT Pro. Então é só entrar lá, @ Academia de Beach Tennis, e a Malhei, que é o meu, digamos que é o meu queridinho ali. Porque eu acredito muito que ali a gente pode salvar muita vida. Muita vida, ajudar muita pessoa. As pessoas estão precisando, as pessoas não estão se atentando. E o principal da Malhei é que a gente consegue identificar se o problema vai acontecer antes dele acontecer. E com isso a gente entrar com atividade física ou com algum tipo de ajuda. O plano futuro é integrar uma plataforma de telemedicina junto, de fazer coisas que realmente a gente consiga ajudar essas pessoas a se manterem mais ativas. E para achar lá no Instagram também é muito fácil, que é Malhei Academia Online. Facilmente. Então tá bem tranquilo. E o legal do projeto do Malhei, né, que você traz ali... uma melhoria, uma ferramenta valiosíssima para a empresa, né? Porque se a empresa tem os colaboradores mais saudáveis, com mais energia, mais felizes, consequentemente aí vão render mais, vão trazer uma cultura melhor, um ambiente melhor de empresa. E ali, Ed, eu consigo ver se a pessoa dorme, se não dorme, se sente dor, grau de intensidade, se trabalha muito tempo sentado, em pé, se é sedentário, se não é, emoções básicas, alegria, tristeza, afeto, enfim... perfil comportamental. Então, é uma ferramenta mega complexa, esse mapeamento de qualidade de vida, que a gente pega esse resultado, trabalha com inteligência artificial para direcionar aulas. Então, por exemplo, uma pessoa que a gente identifica que tem problema de saúde emocional, a gente tem aula de meditação. Pessoa que tem insônia, uma aula que a gente chama-se Durma Bem, que é basicamente a manobra de coerência cardíaca. As pessoas deitam no chão, fazem exercícios de respiração para justamente diminuir a atividade cerebral ali, dar uma acalmada, enfim. Então tem tido resultados bem bacanas, é um projeto super legal que hoje a gente só vende para a empresa, só todo do B2B, não vendo mais para cliente final, não, é só a empresa, planos gestores de plano de saúde, enfim, o negócio está tomando um rumo bem legal. Sensacional. Você empresário aí é o custo que vira benefício rapidamente, muito rapidamente. Na prática, o que a gente vê, se o meu custo é 10, eles economizam 50. Eu saio de graça, ele ainda bota 40 no bolso. É isso que tem acontecido. Entendido. A gente vai colocar todos esses links, né, para o pessoal te achar aqui na descrição, né? E vende um pouco a gente também, porque o nosso sócio do marketing, ele puxa na nossa orelha porque a gente não se vende. E os caras estão ensinando venda, mas a gente não se vende, né? A gente vende os outros, né? E se você quiser conhecer também mais do CT, também tá os links todos aqui embaixo. O CT, que você vai encontrar conteúdo sobre venda, sobre performance, tudo fazendo essa ligação, né, entre live semanal, entre o mundo do esporte. Você viu a live semanal? Não, a gente chamou a live, a gente agora está com um projeto toda terça-feira, fazer um hit de vendas. Ah, que legal! 19 minutos ali de um tema específico, alta intensidade. Toda terça-feira ali lá e no Instagram. 19 minutos acabou. Isso é legal. Isso. Curto, direto, intenso, exatamente. Pra sair morto. E a cabeça fervilhando, É isso aí. Os links estão todos aqui embaixo. Zi, Lula, obrigado. Ficamos por aqui, encerrando aqui mais um episódio do Vendas é Esporte. Te vejo no próximo episódio. Valeu. Valeu, meu querido. Tchau, tchau.